revelar. Amém. Está vendo? Onde quer que a palavra esteja, ela está velada. Moisés tinha a palavra. Agora lembre-se, depois que a palavra foi manifestada, foi Moisés novamente, está vendo? Mas enquanto aquela palavra estava nele para ser distribuída, ele era Deus. Bem, ele não era mais Moisés. Ele tinha a palavra do Senhor para aquela era. Nada podia tocá-lo até aquilo terminar. Tinha aquela palavra consigo. Desse modo, quando ele veio, o povo virou a cabeça. Não puderam entender. Eles tinham sido mudados. Ele era um indivíduo diferente. Ele veio com aquela palavra e ele pôs um véu, a Bíblia disse, sobre o seu rosto, porque ele tinha a palavra e ele era a palavra para eles. Agora veja, se Moisés, irmão, aqui vai ser um insulto. Mas se Moisés, como Paulo disse aqui em 2 aos Coríntios, capítulo 3, se Moisés teve de velar seu rosto com aquele tipo de glória sobre si, veja, porque aquela era glória natural, era uma lei natural, e se Moisés, sabendo que aquela lei tinha de perecer, mas a glória era tão grande que cegou o povo, de modo que tiveram de pôr um véu sobre seu rosto, quanto mais isto será. Povo espiritualmente cego. Essa glória tinha de se desvanecer, mas esta glória não se desvanecerá. Está vendo? Moisés tinha as leis carnais, a condenação, não graça nem nada, só condenava. Mas isso de que estamos falando, aquela mão tinha perdão, aquela só lhe dizia o que você era. Esta lhe dá um escape. E quando essa palavra é desvelada, que coisa, que tipo de rosto isto será? Terá de ser velado, tem de ser velado. Agora note, assim o Espírito está velado num templo humano, veja. Ele para falar as palavras naturais com um véu natural. Agora, Paulo falando aqui agora, e neste sentido, a palavra Espírito, nós somos ministros não da letra, a lei, mas ministros capazes do Espírito, que o Espírito toma a letra e a manifesta. Aquela era só a lei, você tinha de ir olhá-la, dizer, não cometerás adultério, furtarás, mentirás, não isso, aquilo mais, está vendo? Você tinha de olhar naquilo, mas isto é Espírito que vem sobre a palavra prometida para esta era, e produz, e manifesta. Não 2 tábuas de pedra, mas a presença do Deus vivo. Não um pensamento mítico que alguém elaborou, algum routine, um artifício, mas a própria promessa de Deus revelada e manifestada exatamente perante nós. Por trás de que tipo de véu isso estará? E perder isso. Veja, aquilo foi tão grande que até mesmo o povo disseram quando viram Jeová descer nessa coluna de fogo, começaram a mover a terra e as coisas que ele fez, e o monte em fogo, e até mesmo se alguém tentasse ir àquele monte, perecia. Foi tão grande que até mesmo Moisés temeu o terremoto. Então, se aquela vez ele morreu só o monte, desta vez ele moverá os céus e a terra. Que me diz desta glória? Se aquela foi velada por um véu natural, velada por um véu espiritual, assim não tente olhar para o natural, rompa para dentro do espírito e veja onde você está. Veja em que hora estamos vivendo. Isso faz sentido para você. Veja, é um véu espiritual que está sobre o povo. Dizem, sou metodista, sou tão bom tanto qualquer um, sou batista pentecostal, não entende isso, que essa coisa é o véu tradicional, está ocultando Deus e você. Essas são as coisas que impedem de desfrutar. Então você diz, eu grito, dou pulos. Ele disse toda a palavra. Eva creu em toda a palavra, exceto uma. É a plena palavra de Deus, a promessa desta hora manifestada. Note agora, enquanto prosseguimos, tenho abundância aqui de que falar.
Tenho cerca de 20 páginas de anotações, simplesmente não falarei sobre todas elas. Veja, me apressarei. Ele está velado com um véu natural antes que pudesse falar a palavra ao povo. Agora, Deus tem de se velar como prometeu em carne humana. Deus, entendem? Deus tem de se velar em carne humana e pôr um véu sobre eles. Dizem, bem, eu sou isso, sou aquilo, para falar ao povo. Quando isso é véu, que é o véu tradicional, é feito em pedaços, então aquilo que dizem, ora, os dias dos milagres passaram. Um sujeito me disse outro dia, um pequeno pregador batista veio a mim, o irmão Green, e disse, irmão Branham, aqui está uma coisa que tenho contra o irmão. Ele disse, o irmão está tentando fazer as coisas, foi lá no Ramada Inn hotel, tivemos uma reunião lá e disse, o irmão está tentando fazer as pessoas crerem em uma era apostólica, viverem hoje como eles forem na era apostólica. Disse, a era apostólica cessou. Eu disse, cessou? Sim. Quem foi o porta-voz na era apostólica? Os 12 apóstolos do cenáculo. Eu disse, então Paulo estava fora. Eu disse, o porta-voz foi Pedro. E Pedro disse no dia de Pentecostes, quando viram tudo isso acontecendo, o Espírito Santo operando, ele disse, a promessa vos diz respeito a vós, vossos filhos e aqueles que estão longe, a todos quantos Deus nosso Senhor chamar. Se ele ainda está chamando, então a mesma coisa está aqui. Quando a era apostólica cessou, então a era apostólica cessa quando Deus cessa de chamar. Ele não disse nada, mas apanhou seu chapéu e se afastou. Requer-se a palavra para fazer isso. É a palavra. Jesus disse a Satanás, está escrito. Está vendo? É isso, está escrito. Eu disse, Pedro disse que nunca terminaria tantos quanto o Senhor chamou. Esta bênção era para eles. Agora você diz, ele parou. Quando? Nenhum dano causado. Eu disse, não, Senhor, nem um pouquinho. Vai em frente, muito bem. Pedro disse que era para todos que Deus chamasse, que receberiam a mesma bênção apostólica. Essa é a palavra do Senhor, está vendo? Agora o véu natural. Deus, a palavra velada em carne humana. Que era isto, Deus estava velado em Moisés, Deus estava em Moisés velado e a presença de Deus estava nele. Ele estava tão perfeito com aquela palavra nele, daquela maneira, que teve de velar seu rosto, e foi um profeta vindicado que desvelou a palavra de Deus, e lhes disse, tu não, tu irás, e tu não, está vendo? Para dar sua palavra àquela geração. Ele se velou num ser humano, ou a palavra teria cegado até mesmo os chamados a sair. Está vendo? Até mesmo o povo que estava lá, eles não podiam ficar para ver aquilo. Em Êxodo, encontramos isso, disseram, fale Moisés, não, Deus está vendo, porque a coluna de fogo não aparece tanto. Deus disse, eu farei isso, despertarei um profeta, amém? Eu lhes despertarei um, e ele veio, exatamente, eu despertarei e ele será a palavra. Ele disse, se eles querem ver o que a palavra é, disse, agora Moisés, eu apareci a ti lá na sarça ardente, disse, eu vou descer e pôr aquele monte em chamas, e se eles verão que tu disseste a verdade, aparecerei aqui da mesma maneira ardente, aparecerei aqui, provarei ao povo, vindicarei teu ministério. Foi isso que ele disse a Moisés, tantas palavras. Note, ele disse, agora vou glorificar-te perante o povo, agora tu lhes disseste que eu me encontraria contigo lá na sarça ardente, agora vou descer o mesmo fogo e vou deixar o povo ver que tu nunca mentiste, tu podes cientificamente provar, até mesmo se quiseres, vou descer diretamente e deixá-lo saber. E quando ele começa a trovejar, quando Jeová começou a trovejar, o povo disse, não fale Jeová, iremos morrer. Veja, ele teve de estar velado de modo que Deus se velou em Moisés e deu a Moisés a palavra. E Moisés desceu e falou a palavra do Senhor num véu sobre seu rosto. Está vendo? Jeová velado na forma de um profeta, porque teria absolutamente... E Deus disse que ele não falaria mais a eles daquela maneira, só lhes falaria por um profeta. Essa é a única maneira que ele falaria. Dali em diante, é a única maneira que ele sempre falou, nunca de nenhuma outra forma. Ele não mente, note. Só Moisés tinha a palavra. Agora, não houve um grupo que desceu, não houve só os fariseus, saduceus, uma certa seita ou um clã. Foi Moisés. Ele usou um homem. Não pode usar duas ou três mentes diferentes. Um homem. Moisés tinha a palavra e Moisés somente. Nem mesmo Josué a tinha, ninguém mais a tinha. Amém? Josué foi um general.
Josué foi um comandante do exército, Josué foi um crente e um cristão, mas Moisés foi um profeta. A palavra não pode vir a Josué, tem de vir a Moisés. Ele foi o profeta maior da hora. Note, a palavra nunca veio a Josué até Moisés ter partido. Não, Senhor, Deus trata com um de cada vez. Deus é um, está vendo? Agora, só Moisés tinha a palavra, não um grupo. Veja, Deus advertiu qualquer pessoa para não tentar seguir a Moisés véu adentro. Personificadores, está vendo? Mulher, homem, sacerdote, quem quer que fosse, quão piedoso como homem, quanta honra, quanto fossem, ele advertiu que Moisés venha só. E se algum homem mesmo, um animal tocar nisto, tem de ser morto lá mesmo. Nunca irrompa perante esse véu pertence a uma pessoa. Essa mensagem é uma. Está vendo? No templo, um homem entrava uma vez por ano, ungido e arrumado para entrar, não para trazer fora a palavra, mas para oferecer sangue, até mesmo para entrar lá perante isso. Só um. Qualquer outro homem morreria. Morrem espiritualmente agora. Este é um véu espiritual, tá vendo? Aquele era um véu natural, este é um véu espiritual. Continuam caminhando lá atrás. Pode lhes dizer, eu sei disso, mas veja, vá em frente, tudo bem? Lembre-se, a última praga no Egito foi morte antes do êxodo. A última praga na terra é morte espiritual antes do êxodo. Então, eles serão cremados e retornados ao pó. Os justos caminharão sobre cinzas, mas a última coisa é a morte espiritual, rejeitando a palavra. Agora, note, Deus advertiu qualquer pessoa para não tentar seguir a Moisés para dentro do véu de fogo. Moisés era para ser velado. Ele tinha de sair lá. Moisés entrou como Moisés entrou nesta coluna de fogo. E quando voltou a sair, ele estava velado. Porque ele entrou lá, para fora de suas tradições, as tradições dos anciãos. Ele tinha visto a coluna de fogo, mas agora ele entra na coluna de fogo. Está vendo? Amém. E ele sai velado. A palavra de Deus num homem, velada. Aqui ele vem caminhando para fora. Que coisa posso ver isso. Advertiu para ninguém mais tentar. Ninguém pode personificar isso. Melhor não. Está vendo? Até mesmo um sacerdote, um homem santo, seja quem fosse, cardeal, bispo, qualquer outro, tentando entrar naquele véu, morria. Deus os advertiu. Não teremos personificações. Sua palavra é revelada a um. Sempre foi. Um profeta veio com a palavra do Senhor cada vez no decorrer da Escritura. A palavra vem a um em cada era. A mesma coisa, até mesmo nas eras da igreja, desde a primeira à última. Outros têm seus lugares, isso mesmo, note. Mas fique longe dessa coluna de fogo. Está vendo? Que lição aprendemos aqui? Veja, todos querendo ser o Moisés e todos... Lembra-se do que Datã e os demais disseram lá? Disseram, agora Moisés espera aqui só um minuto demais e já... Agora, outros homens aqui que Deus chamou, isso é verdade. Eles, cada um estava seguindo bem, contanto que acompanhassem, mas quando um tentou assumir mais responsabilidade de tomar a posição de Deus que ele deu a Moisés, que foi predestinado e ordenado para aquele trabalho, tentou tomar isso, o fogo desceu e abriu a terra e os engoliu nela. Está vendo? Está vendo? Cuidado! Está vendo? Seja somente um cristão bom e piedoso de Deus, crendo na palavra. Está vendo? Fique longe dessa coluna. Que lição. Deus tinha primeiro aparecido a Moisés numa sarça ardente. Deus estava velado na coluna de fogo.
Agora, escute com muita atenção agora por um minuto. Deus primeiro veio a Moisés, ele estava velado, Deus estava numa coluna de fogo, oculto atrás de uma sarça, como atrás das peles, atrás junto ao propiciatório no altar. Ele estava velado, ele está sempre velado. E quando veio Moisés, ele estava numa coluna de fogo, velado na coluna de fogo. Mas aqui perante o povo, Deus o vindicou pela mesma coluna de fogo. Agora observe, estão lendo? Estão deixando sua mente ser levada bem para fora? Podem. Quem tem ouvidos, ouça. Quando Deus apareceu a Moisés, foi numa coluna de fogo, quando ele o chamou ao seu ministério. E Moisés veio e contou ao povo sobre isso. Eles não puderam crer nisso. Todavia, ele fez milagres e tais. Mas desta vez, ele visivelmente, cientificamente apareceu e vindicou que o ministério de Moisés era o mesmo Deus que lhe falou, porque ele apareceu na forma da coluna de fogo e pôs o monte em chamas. E ela veio a Moisés numa sarça, falou com ele. Muito bem. Primeira aparição de Deus a Moisés na sarça ardente, véu diante do povo. Deus se revelou novamente e vindicou Moisés pelo véu, por se velar com o mesmo fogo, mesma coluna de fogo. Desceu desde então deles, assim eles só puderam ouvir a palavra de Deus. Entendem? Sua palavra, eles ouviram sua voz, porque Moisés era para eles a palavra viva. Moisés, veja, Deus tinha assim provado aquela palavra por Moisés. Veja, Deus disse a Moisés, desce lá, serei contigo, nada vai resistir perante ti. Eu sou o que sou. Moisés desceu e disse, pode ser que não acrediteis nisso. Talvez, mas Deus me apareceu na coluna de fogo e me disse essas coisas. Temos todo tipo de coisas assim acontecendo. Faraó disse, pastor, Faraó disse, bem, tu tens um truque barato de mágico, tenho mágicos aqui que podem transformar uma serpente, uma vara em serpente, mágicos, e eles foram e fizeram a mesma coisa. Moisés sabia, nada o incomodava, quantos personificadores tivessem, não fazia nenhuma diferença. Moisés simplesmente ficou quieto e de repente, elas se arrastaram ao redor um pouco e a cobra de Moisés simplesmente devorou os demais, porque, como aqueles apóstolos, eles não podiam explicar isso. Moisés não sabia como Deus ia fazê-lo, mas ia fazer. Lembre-se, ele disse que Jambres e Janes retornarão nos últimos dias. Veja, personificação, enganariam até os escolhidos, se possível. Mateus 24, exatamente as mesmas coisas, fazendo o mesmo tipo de milagre. Observe essa palavra. O homem diz que faz milagre ainda. Quem quer crer que há três deuses e todos esses tipos. Afaste-se desse tipo. Sabemos que isso está errado. A palavra, toda a palavra que sai da boca de Deus, Gênesis, uma palavra aqui. Não tire nem acrescente uma palavra. Tem de ser essa mesma palavra, está vendo? Note, o povo viu que algo tinha acontecido. Moisés esteve velado como ele era profeta e Deus tinha vindicado sua palavra agora. Desceu lá e ele tinha visto sinais e prodígios. E então, muito bem, este povo se separou para si, uma igreja. Veja, igreja significa chamados a sair. Depois que eles tinham sido chamados a sair do mundo e se tornado um povo, veja, então Deus se deixou conhecer que ele era aquela coluna de fogo. Provou a mensagem de Moisés, está vendo? Ele era coluna de fogo. Eles poderiam ter visto a foto dela, suponho, se tivessem câmeras, porque estava todo em chamas, mas provaram isso, Deus provando que a mensagem estava certa. A mensagem estava próxima, tudo estava de que iam ser tirados no Êxodo então. Velou seu profeta a este povo do Êxodo. O povo, pense, viu algo que aconteceu a ele. Ele era agora diferente dos demais israelitas. Ele era diferente, sua mensagem diferente, ele era diferente dos sacerdotes, diferente de qualquer coisa, era uma pessoa diferente. O povo viu que algo tinha acontecido, Deus se havia velado em seu profeta para falar suas palavras a eles, era isso que ele tinha feito. Moisés era aquela palavra viva para o povo, velado pela coluna de fogo, falando o que havia de ser velado mais tarde, atrás de peles e texugos. Está vendo? A palavra tinha de vir de Moisés primeiro. Está vendo? Moisés tinha a palavra, elas foram escritas por Deus, ninguém podia interpretá-las. Moisés tinha de interpretá-las primeiro. Foi por isso que ele velou seu rosto, porque eles estão vendo?
Aqui está. Poderíamos apanhá-la, carregá-la e tudo mais, mas tem de ser revelada. Para revelar, Moisés teve de se tornar Deus para o povo. Você diz, isso é bobagem. Ora, ele disse até mesmo, disse a Moisés, ele próprio, tu serás Deus e Arão será teu profeta. Assim lá veio ele, veja, ele teve de se revelar porque Deus está sempre atrás de um véu. Oh, que coisa estão vendo? Deus está oculto do público. Disse, Pai, graças te dou, tu ocultaste isto aos sábios instruídos, revelaste aos pequeninos, aqueles que aprenderiam. Deus se ocultou atrás do véu, Moisés velou o seu rosto, Moisés era a palavra viva velada. Então o povo viu aquela coluna de fogo, disse, agora estamos satisfeitos, está vendo? Fale Moisés, não fale Deus para que não morramos. Moisés caminhou para dentro daquela coluna de fogo, está vendo? Ele disse, agora não falarei mais a eles desta maneira, lhes darei um profeta. É assim que ele sempre faz. Disse, agora subam. Mas esse profeta tem de ter esta palavra. Se ele está velado com uma tradição, Deus nunca o enviou. Se está velado com a palavra, Deus a vindicará. Deus interpreta a sua própria palavra. Moisés as falava, Deus as interpretava. Amém. Moisés dizia, o Senhor disse assim, e o Senhor fazia exatamente o que ele disse. Isso a tornava certo. Agora, ele disse, agora Moisés, você entende, o povo entende agora. Veja, eu lhe mostrarei, eu o vindiquei. Deus se havia velado neste profeta para falar a sua palavra ao povo. Moisés era o Deus vivo para eles, a palavra viva de Deus manifestava. É por isso que seu rosto está velado. E sabia que a mesma coisa num cristão genuíno está velada hoje para os incrédulos. Eles veem essas mulheres de cabelo comprido e tais, que, veja aquele modelo antigo. Mulheres enrolam o cabelo nas costas e dizem, tem um pneu furado, pneu sobressalente. Veja, está tudo velado. Eles estão cegos, dizem, tem um doutorado em filosofia. Não importa o que você tenha, você ainda é ignorante da palavra. Exatamente. Isso é só algo menor. Requer-se as lições pequenas primeiro. E as pessoas que dizem que estão veladas na presença de Deus e pregam alguma tradição da igreja, misericórdia, Deus, que acrescenta e tira e tudo mais, injetando seus próprios assuntos, próprios pensamentos e não palavra de Deus. Veja que tipo de véu. Isso tem um véu eclesiástico. Deus rasgou e deixou bem aberto esse véu. Diziam, não há tal coisa como profetas, não há tal coisa nesses últimos dias como apóstolos e profetas, não há tal coisa como cura divina, não há tal coisa como videntes, não há tal coisa como Marcos 16 cumprindo-se. A era apostólica acabou, eles a velaram do povo, mas Deus saiu direto com seu Espírito Santo de fogo e rasgou essa coisa de alto a baixo. Deus rasgou o véu. Moisés era o véu, a palavra viva de Deus velada atrás de carne humana. A coluna de fogo estava em Moisés, naturalmente, falando que havia de ser velado, mais tarde atrás de peles. Veja, agora isso, a palavra foi trazida, então, foi escrita, então, posta atrás ainda velada, porque Deus sempre esteve nessa palavra. Amém. Ele é a palavra sempre. Ele estava naquela palavra. É por isso que aquela palavra teve de ser velada. Oh, irmão, irmã, estão entendendo? Vejam, não estão vendo? Esteve velado no decorrer dessas eras, conforme o que Deus disse, será aberto nos últimos dias. Esses 7 selos seriam rompidos e a coisa inteira viria à vista do povo, o que aconteceu o tempo todo. A hora da mensagem do 7º anjo, todos os mistérios de Deus seriam dados a conhecer nesse Elias. Essa última hora, como Cristo é posto para fora de sua igreja e o Filho de Deus, como é revelado como Filho do Homem novamente, como a igreja há de ser posta em ordem e tudo mais para o último dia, nenhum credo, denominação, absolutamente sua palavra, vivendo no indivíduo. Tomarei um, deixarei um, tomarei esse, deixarei aquele. Não há cordas, não há denominações, ataduras, nem nada, é o coração com Deus e Ele somente. Norte velado em carne humana. Moisés, com essa palavra, falando o que mais tarde havia de ser posto atrás de peles de texugo. Assim é Cristo, nosso Moisés. Cristo é nosso Moisés. Ele foi Deus velado em carne humana, velado em humanidade, em carne. Isso mesmo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
Ele foi velado por peles de texugo, foi velado e desta vez foi velado num homem. Está vendo agora, note, mesmo ontem, hoje, eternamente, prometeu sua palavra a esta era. Ele ainda é Cristo, a palavra prometida a esta era, velada em carne humana. A palavra é Deus. A unção é uma pessoa, a palavra Cristo significa ungido. Veja, o ungido. Então, Moisés foi Cristo em seus dias, ele foi ungido. Jeremias foi Cristo em seus dias, com uma porção da palavra para aquele dia. Mas quando Jesus veio, ele veio como ungido redentor. E aquilo foi tanto Moisés como tudo que estava em Moisés, e toda a palavra e toda a divindade corporalmente estava nele. Foi por isso que o véu inteiro do templo se rasgou e o propiciatório veio à perfeita vista. Ele era ungido. Note agora, o véu em carne humana, a palavra prometida a esta era também tem de estar velada. Note, membros da igreja amantes de pecado e pecadores não podem vê-la por causa do véu humano. É por isso que não puderam vê-lo. Ora, ele é homem. De onde ele veio? Que cartão de companheirismo tem? A que igreja pertence? Quero falar sobre isso esta noite. A que igreja ele pertence? E assim, veja agora, a que igreja ele pertence? A que grupo, que escola ele tem? Onde recebeu sua instrução? Bem, esse homem nasceu, conforme a tradição, a lenda dele aqui, este homem nasceu fora do santo matrimônio. Ora, sem dúvida é do diabo. Veja, ele é do diabo, nasceu fora do santo matrimônio de José. Só casou com ela para evitar que ela fosse apedrejada porque era adúltera. E esse homem vem e diz a nós, sacerdotes, o que fazer? E lá estava Deus de pé, revelando essa palavra, clamando, Deus meu, por que me desamparaste? Os mesmos cânticos que estavam cantando no templo que Davi tinha feito para eles anos atrás, referentes a Cristo. Todos os meus ossos me contemplam, traspassaram mesmo os pés. E lá estavam eles cantando isso, o próprio homem morrendo na cruz. E quando terminaram, e quando ele morreu, o Deus do céu desceu, como ele fez no Monte Sinai, com fogo, sangue, e queimou aquele véu do templo de alto a baixo, rasgou em pedaços. E o que eles poderiam fazer? Olhar direto lá da janela do templo ao Calvário, e lá estava Deus à plena vista, o sacrifício. Mas eles ainda não o veem. Deus, neste último dia, rasgou essas tradições, trouxe a palavra para esta era, claramente à vista, eles ainda não a conhecem. É tão simples, veja, é simples. Está tão longe das coisas do mundo. Preguei o outro dia, numa certa reunião, sobre ser um estranho. Um desses dias quero falar sobre isso, ser um estranho. Todos somos estranhos para alguém, assim, serei um por Cristo. Paulo disse que ele era considerado honesto, sem dúvida. Você tem de ser. Requer-se uma porca para manter as coisas juntas, unidas. Está vendo? Isso mesmo. Assim, note o véu, a carne humana. Não, agora o povo amante do pecado não poderia ver isso. Aquelas pessoas religiosas tradicionais não poderiam ver isso, porque ele era um homem, porque aquela carne humana ocultou Deus. Agora, se tivesse sido uma grande coluna de fogo que descesse, veja, uma grande coluna de fogo tivesse descido, lhes mostrado que ele era essa grande coluna de fogo, talvez tivessem crido se Jeová tivesse ido por lá, mas você vê o que ele fez, de modo que pudesse deixar de lado todas aquelas pessoas inteligentes e cultas. Ele só se revelou como prometeu a Moisés. Veja, falarei a eles através de um profeta. E ele foi o filho do homem profeta. E alguns reconheceram isso, cerca de 1% de 1% do mundo creram nisso. Não, os demais não. Mas ele foi da mesma maneira. Mas lá estava o poderoso Deus à plena vista, o propiciatório. Ele morreu quando seus próprios filhos estavam dizendo, seus próprios filhos lá dizendo, não o receberemos, fora com ele, cuspiram nele. Um tipo lá atrás, quando Davi estava deixando o templo, rei rejeitado, desceu a rua, um pequeno sujeito aleijado, arrastando-se por lá, não gostava dele, chamou de velho hipócrita, cuspiu no rosto dele, e aquele guarda sacou a espada e disse, vou deixar a cabeça daquele cão nele, e cuspiu no meu rei. Davi disse, deixa-o, disse isso, e Davi provavelmente não soube o que disse, subiu ao monte olhando para trás chorando. Dali a 800 anos
Jesus, o filho de Davi, estava subindo do mesmo monte, olhando lá, chorando sobre Jerusalém, um rei rejeitado, e cuspiram em seu rosto. Não está vendo? É a mesma coisa, está vendo a palavra descendo, seguindo hoje, sempre rejeitado pela maioria, crido na maioria. Agora, veja, eles não puderam crer nisto. Aqueles gregos, eles não puderam vê-lo, eles estavam no seu tempo humano. Ora, o nome desse homem é Jesus, ele vem de Nazaré. Só tinha um nome naqueles dias, como João de Jacksonville, Jim de New Albany. Ele disse, este é Jesus de Nazaré, comumente crido que foi a mãe engravidada por um soldado. E então, exatamente nisso eles criam, sem dúvida, é disso que eles disseram. E este é Jesus de Nazaré, quem é ele? Não entenderam isso, mas ora, esta palavra para aquele dia, quando ele estava pregando, disse, examinai as Escrituras, cuidais ter nelas a vida eterna, e elas testificam quem eu sou. Se não podeis crer em mim, esquecei-me como um véu. Crede na palavra que está saindo. Dois são testemunha. Ele disse, eu falo e o Pai fala por mim. Isso mesmo, eu falo da palavra desse dia e o Pai confirma. Agora, isso é uma testemunha para vocês? Vejam, é assim que é para se cumprir. Note, em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, o velho templo alojava Deus atrás de velhas peles dos judeus. Quando o velho véu foi rasgado, cegados a quem ele era e a quem ele ainda é, então o Pentecostes revelou quem o Deus vivo e verdadeiro era quando aquele véu foi cortado em dois com Deus desde o alto. Porque aquele véu fez isso? Porque aconteceu isso? Porque ele veio tal mensagem hoje para fazer o que ela fez? Porque ela veio? Havia alguém que ia me chamar um dia aqui, não faz muito, que queria debater comigo sobre a era da igreja, que Deus estava em sua santa igreja e coisas assim. E constatei que era uma mulher pregadora. Simplesmente me esqueci disso. Veja, se tivesse sido um homem eu estaria bem. Mas assim, de que adianta ir lá a outro país quando tem de deixar uma reunião aqui para fazer. E está vendo? De modo que simplesmente os deixei. Cego guiar o cego, todos caem na cova. Assim, agora nessa era, quando o velho véu denominacional e tradicional foi rasgado a palavra de Deus, de modo que ele pode ser manifestada. Sabe o que quero dizer? A tradição, todas essas coisas já passaram. Deixe que isso se infiltre um pouquinho. As coisas já passaram, mas neste último dia esse véu tradicional foi rasgado em pedaços. E aqui se encontra a coluna de fogo. Está vendo? Aqui está ele manifestando a palavra para este dia. O véu foi rasgado. Agora o mundo ainda assim não crê nisso. Não importa o que. Eles não veem isto. Eles não veem. Não foi enviado a eles. Lembre-se, o Filho de Deus não foi revelado a Sodoma. 2 mensageiros foram. Isso mesmo. Porém, o próprio Deus em carne humana foi revelado a Abraão, o escolhido. E observe o que ele fez para se revelar. E agora Abraão soube. Quando ele soube o que estava no pensamento de Sara atrás dele, ele se chamou de Elohim, o servo. Note agora, de modo que isto possa ser manifestado. A palavra teve um véu sobre si todos estes anos para o povo. Isto não pode ser feito. Lembram-se do sermão que preguei na manhã, que partiu aqui a primeira vez sobre Golias e Davi? Eu disse, vejam o desafiador lá, dizendo que os dias de milagre já passaram. Observe aquelas filas, à medida que descem. Observe cada um, como isso tem vindo mais claro e mais. Se tem ouvidos para ouvir, veja, olhos para ver. O que? Eu disse, lá se encontra aquele grande mundo eclesiástico que está nesta era científica que não pode ser feito. Mas eu disse, Deus, naquela luz antes que fosse fotografada, exceto uma vez, nunca tinha sido fotografada. Então, estava lá embaixo do rio, nunca tinham tirado foto dela. Eu disse, ele me disse que seria feito, ele faria um chamado e varreria as nações. E até mesmo o Dr. Davis disse, você com instrução primária entrou no 7º grau, estará orando por reis e monarcas e começará um reavivamento. Eu disse, foi isso que ele disse, e foi feito, está vendo? Veja, foi feito. Esse é o negócio. Ele não precisa de nenhuma interpretação. Ele fez, ele já o fez. E isso interpreta a si mesmo, chamando os seus escolhidos e todos os caminhos da vida. Agora